nesse mim, não foi, Técio? Botei falta, foi. Presença. Bom, primeiro passo do RCP, a gente já viu, né? Segundo passo, incline a cabeça da vítima, tracionando a cabeça para trás. Não muito para trás, como está mostrando aqui, né? Mas a gente vai ver lá. Se tiver dois profissionais, né, fazendo a manobra. Segundo, eleve o queixo da vítima, colocando o dedo na parte óssea, e eleve o queixo, movendo a mandíbula para trás. Então, quem vai fazer esse movimento é o segundo socorrista, né, que fica na cabeça. Um fica na cabeça e o outro fica fazendo o movimento, as compressões. Terceiro passo: como aplicar as ventilações. Mantenha as vias aéreas abertas com a manobra de inclinação de cabeça e elevação do queixo. Quem faz isso é o segundo socorrista, ou o primeiro, tanto faz, né? Só tem dois, só vai ter dois fazendo a manobra. Aperta as narinas com o dedo das mãos. Isso aí a gente não vai fazer, né? Porque o protocolo não permite, e até mesmo porque você vai estar com o ambu. Inspire manualmente e cubra a boca da vítima com sua boca, se fosse a ventilação boca a boca, que não é mais executada. Então vai ser 2 ventilações com o ambu, né? Então tem o movimento correto, né, que a gente também vai ver lá, mas como vocês já falaram, já viram isso lá, né? A gente só vai rever. Então, algumas observações: são 30 compressões para cada 2 ventilações. Então, assim que o primeiro terminar, aí vai vir a respiração, o segundo vai e aplica a manobra. Respiração agônica não é respiração. Nesse caso, continue o RCP. Se a vítima estiver responsiva, gire para o lado e aguarde o socorrista. Caso a vítima pare de responder, reinicie a RCP. E aí, se for caso de afogamento, né, então serve para quando você estiver fazendo a compressão, o líquido ele vai, né, você vai ver que o líquido ele vai querer, quando o paciente ele volta, ele vai querer colocar para fora, e aí você gira essa pessoa de lado. RCP em criança. Então, quando estiver sozinho, aplique compressões sem pausar até que a vítima volte. Só após acione a emergência. Então, não precisa de ventilação, né, se estiver sozinho, tanto para a criança como para o adulto. A profundidade, pressione 1/3 ou metade da profundidade do tórax. Então, tem que ter cuidado porque é mais sensível, né, a caixa torácica. O número de mãos usadas para compressão em criança é muito pequeno, é uma mão. Então você não vai usar as duas, que aí você vai fazer muita força. Aí você só vai utilizar uma mão. Criança pouco maior, pode ser usada as 2 mãos. E aí você vê, né, uma criança mais desenvolvida, né, aí você pode usar, mas sempre tendo cuidado com a profundidade, né, da compressão. Recém-nascido, então é com os dedos, né? Então coloque os 2 dedos de uma mão imediatamente abaixo da linha do mamilo, pressione o osso externo do lactente, né, 1/3 ou metade da profundidade do tórax, aplicando compressões rápidas da mesma forma que são feitas em crianças. Então, como está mostrando aí, tirando a parte da ventilação, né? Tirando essa última parte aqui, ó. Então, abrir vias respiratórias, né, e começar a fazer compressão. E sempre dando uma olhada para ver se a criança voltou a respirar, né? Emergências médicas. Vítima com dificuldade para respirar.
Então pode ser várias doenças, né? DPOC, como asma, bronquite, choque anafilático, ou até mesmo a pessoa engasgada, né? Respiração lenta ou rápida demais, ou dificuldade a cada respiração, respiração ruidosa, ou respiração insuficiente para produzir sons. Então são esses os sinais, né? O paciente está com dificuldade de respirar. Como agir? Pergunte se a vítima possui remédio ou medicamento, né? Então, para ele, né, é remédio mesmo, para nós, medicamento, né? Então, às vezes ele está com medicamento, né, e não tomou, né, o medicamento. Então, pessoas com asma sempre tem, né, uma bombinha, né, ou então DPOC, algum medicamento para broncodilatador para ajudar na respiração. Se a vítima não tiver remédio, ligue para a emergência e não se afaste dela. Por quê? Pode acontecer o que com ela? Não é, professor? Por que não se afastar dela até que o socorro chegue? O que é que pode acontecer com ela? Ela pode ter uma parada, pode sofrer uma complicação. Parada cardiorrespiratória, né? Então, se ela tiver uma parada, você já está ali para fazer a manobra. Se a vítima tiver remédio, ajude a tomá-la ou aplicá-lo. Caso não haja melhora, ligue para o 92. Se a vítima parar de respirar, inicie a ressuscitação cardiopulmonar. Obstrução mecânica das vias aéreas. No caso, a vítima consiga emitir som, consiga tossir alto. Então, a obstrução da via é leve. Nesse caso, a gente considera uma obstrução leve. E o que você deve fazer? Observar e deixar a vítima tossir. Se caso não consiga respirar, ou tossa baixo ou sem som, ou não consiga emitir sons, respire com sons agudos e ruidosos, esteja com lábios ou pele azuladas, faça o sinal universal de asfixia, que é esse aqui, ó, com a mão aqui no pescoço. Então a situação dele é grave, então tem que agir rapidamente, seguindo os seguintes passos. Como desobstruir? Primeiro, pergunte se a pessoa está engasgada. Caso esteja, diga-lhe que irá ajudar. Segundo, fique de pé atrás da pessoa e passe seus braços ao redor da vítima, de modo que suas mãos se encontrem na frente dela. Nessa posição aqui, né, dessa imagem. Feche o punho de uma mão. Então tá aqui, ó, uma mão fechada. Coloque a mão com o polegar voltado para cima, um pouco acima do umbigo da vítima. Nem é no pulmão, nem é na barriga, né? É um pouco acima do umbigo. Segura o punho com a outra mão e aplique compressões abdominais rápidas e fortes, né? Tem que ter força também para fazer essa manobra. Aplique compressões até que o objeto seja forçado a sair da via aérea e a vítima consiga respirar, tossir ou falar, ou até que se torne não responsivo. Porque quando ele não está responsivo, você vai fazer o quê? Vai iniciar a RCP, né? A pessoa pode ter entrado em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Então, como agir quando a vítima tornar-se não responsiva? Primeiro, grite por socorro. Se alguém vier ajudar, peça que ligue para a emergência. Segundo, coloque a vítima no chão de barriga para cima. Se estiver sozinho, procure o telefone mais próximo, ligue para a emergência e inicie o RCP.
Se estiver sozinho com uma vítima criança, inicie os passos de RCP com 2 minutos ou 5 ciclos e ligue para a emergência. Cada vez que abrir a via aérea para aplicar ventilações, procure o corpo estranho. Caso consiga desobstruir, retire-o. Se não, continue com RCP 30/2. Observação 1. Como agir com gestantes e pessoas obesas? Aí complica, né? E observação 2. Como agir com criança até 1 ano de idade? Então, em gestantes, né, fica mais complicado porque ela está, dependendo também da gestacional, vai estar com aquele barrigão, e você não pode fazer tanta força ali, né, na barriga da gestante, né? Então tem que fazer movimento. A gente vai treinar lá no laboratório, mas nas costas, né? Tanto da criança quanto da gestante. E aí a gente vai mostrar lá, não tem foto aqui, eu pensava que ia ter depois dessa. E a posição da gestante é como? É nas costas. Eu vou mostrar para vocês, porque não tem foto aqui. Tanto na criança quanto menor de 1 ano, né, quanto na gestante, pessoas obesas. Então, pessoa obesa você não vai ter força de jeito nenhum de fazer. Mãe que sofre. E gestante também, né? E criança, porque ela é bem pequenininha e não dá para você fazer esse movimento aqui, ó. Colocar a mão por trás, né? E aí é nas costas, na região torácica, um pouco abaixo do pulmão. E aí a gente vai ver lá no laboratório. Reações alérgicas. Essa é a manobra de Heimer? Isso, de Heimlich. Manobra de Heimlich. Eu acho que se pronuncia assim. Reações alérgicas. As pessoas podem ter reações alérgicas após o uso de medicações, ingestão de alimentos, mordida de animais, picada de inseto, inalação de algum elemento. E aí, sinais das reações alérgicas: nariz inchado ou edemaciado, espirros e coceira ou prurido ao redor dos olhos, coceira na pele, erupções vermelhas e elevadas na pele, a gente chama de urticária. Reação grave: dificuldade para respirar e edema, inchaço de língua e da face. Então, geralmente, né, é um dos primeiros sintomas graves, né, que acontece, edema na face e na região do pescoço, e até mesmo o desmaio. Como agir em reação alérgica grave? Observe se o local é seguro. Telefone ou peça para alguém telefonar para a emergência. Se a vítima responder e tiver medicação alérgica, aplique você mesmo ou ajude a vítima a aplicar. A melhor droga é a adrenalina. E é isso aqui. Deixe só para o SAMU, né, fazer. Lógico que você fazendo primeiro socorro não vai ter esse medicamento. Se a vítima tornar-se não responsível, inicie o RCP. Se possível, aguarde uma amostra da substância que causou a reação. Tá indo muito rápido, pessoal? Que é bem tranquilo, né? Qualquer coisa aí vocês me perguntam. Ataque cardíaco. Sinais de um ataque cardíaco. Isso aqui vocês já sabem, né? Mas vamos ver aqui. Desconforto torácico que dura mais que alguns minutos, com período de remissão ou agravamento. Pressão torácica desconfortável. Desconforto em outras áreas da porção superior do tronco. Respiração curta. Sudorese fria. Náuseas e sensação de cabeça vazia. Então, geralmente a pessoa vai ficar curvado, né? Vai ter um semblante ali de muita dor e vai colocar a mão, né, na região do coração ali.
É bem característico os sinais, né? Então é importante, né, os sinais de ataque. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Isso. Deixa eu tirar logo a falta dela. Então é bem característico os sinais, né, de ataque cardíaco. Sinais de ataque cardíaco são menos nítidos em mulheres, idosos e diabéticos. Como agir em caso de ataque cardíaco? Mantenha a vítima sentada e quieta. Procure ver se ela toma algum remédio e se os tem. E ligue para a emergência. Se a vítima não tornar responsiva, inicie a RCP. Observação: parada cardíaca súbita. 330 mil pessoas morrem por ano em decorrência de parada cardíaca súbita. A parada cardiorrespiratória ocorre nas primeiras 4 horas após o início dos sintomas de ataque cardíaco. Então, se você conhece alguém, né, que passou por esse sintoma e melhorou ali, mande procurar um hospital ou um cardiologista, né, porque pode ter tido um infarto, né, e precisa ser tratado. Ô, Cássio, Ó, supondo que a pessoa esteja tendo um ataque cardíaco e ela tiver um medicamento, ela vai tomar ou vai fazer o socorro? Geralmente é um medicamento para pressão, né, ou para diabetes. Ou até mesmo para o coração, né? O paciente tem problema de arritmia cardíaca ou insuficiência cardíaca, já toma medicamento, mas aí a gente sabe que tem pessoas que só tomam quando está sentindo alguma dor, né? Meu pai mesmo, ele só tomava quando estava sentindo alguma coisa, né? Tanto para pressão quanto para diabetes, ou até mesmo para algum problema no coração ou sistema nervoso, tudo que pode dar infarto, né? Todas as doenças que podem causar infarto ou AVE, geralmente essas pessoas tomam. Se, né, tiver algum medicamento, você já peça para ela tomar. Desmaio. Então a imagem aí, né, já é bem característico de como você vai proceder, né? O desmaio é a perda da consciência por período menor que 1 minuto. Logo após a pessoa se recobra e parece bem. A vítima sente tontura em uma fração de segundos antes de perder a consciência. Acontece muito, né? O desmaio geralmente acontece quando a pessoa fica em pé e imóvel por um longo período de tempo, principalmente se estiver calor. Levanta-se rapidamente depois de ter ficado deitado, agachado ou curvado para baixo e recebe mais notícias. Como agir? Primeiro, certifique-se que o local é seguro. Segundo, ajude a vítima a se deitar em superfície plana. Terceiro, mantenha a vítima deitada até que a tontura passe. Quarto, caso a vítima continue com tontura, eleve suas pernas acima do coração e mantenha elevado até que a vítima melhore. Então, da mesma forma que está ali a imagem, né? Então, no mínimo 30 centímetros ali do nível do coração. Se a vítima tiver caído, procure ferimentos. E se a vítima não sentir mais tontura, ajude-se a sentar lentamente e peça para que fique assim alguns instantes antes de levantar-se lentamente. Diabetes mellitus e hipoglicemia. É muita causa também de atendimento em urgência. Sinais de baixo nível de açúcar no sangue. Ou alto também, né? Porque a diabetes, se tiver alto, você vai sentir praticamente os mesmos sintomas.
Então é mudança de comportamento, confusão mental, irritabilidade, sonolência, ausência de respostas, sede, fraqueza, sudorese, fome, palidez cutânea e convulsão. Como agir? Se a vítima estiver acordada e puder sentar-se e engolir dele algo contendo açúcar para comer ou beber. Professor, mas se tiver alto a diabetes, aí você vai perguntar, né, se a pessoa faz uso do medicamento, se ele fez, né, no dia, né, e se ele teve já algum problema de hipoglicemia, porque se ele tiver com a glicose alta, você vai piorar a situação. Então, nesse caso, né, se tiver dúvida, é melhor levar imediatamente para o hospital. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? Segundo, mantenha a vítima quieta, sentada ou deitada e telefone para a emergência. Jamais ofereça chocolate, açúcar, refrigerante ou adoçante artificial. Como agir se a pessoa não estiver sentando, engolindo ou respondendo? Primeiro passo: telefone ou peça para alguém ligar para a emergência. Não tente oferecer bebida ou alimento, né? Porque até mesmo se você não vai poder perguntar a ela se ela já fez uso de insulina, e aí pode ser que ela esteja com a insulina alta. Então, em caso de dúvida, não ofereça nada, né? A mesma situação é pessoas com pressão alta. Aí a pessoa está ali desmaiando ou desmaiou, aí já vem com uma pitada de sal, dá sal, aí se for o contrário, e aí? Vai prejudicar mais ainda, né? Então nunca ofereça nada, né, sem ter certeza, tanto para o diabético quanto para o paciente hipertenso. Terceiro, se a vítima estiver tendo convulsões, apenas coloque deitada de lado, isso aí a gente já falou, né? Providenciando algo que proteja a sua cabeça. Se a vítima não estiver tendo convulsões, deite de lado para ajudar a manter a via aérea aberta. E se a vítima estiver não responsiva, inicie o RCP. Convulsões. A maioria das convulsões é causada por epilepsia, mas existem outras causas, como ferimento na cabeça, baixo nível de açúcar no sangue, lesões por excesso de calor, intoxicação, alergia, entre outros, né? Perda de controle muscular, queda ao chão, movimento brusco de braço, perna, outra parte do corpo, perda de consciência, febre, né? Tem vários outros sinais e sintomas, né? Então, como agir? Proteger a vítima de ferimentos, né, de algum objeto que tem ali do lado. Telefone ou peça para alguém telefonar para a emergência. Após o término das convulsões, observe se a vítima está respirando. Se não tiver, inicie o RCP. Se não houver suspeita de lesão na cabeça, pescoço ou coluna vertebral, gire para a posição lateral após a RCP. Fique com a vítima até que ela torne responsiva. Se tiver chamado o serviço de emergência, permaneça com a vítima até a chegada do socorrista. Observação: nunca introduza objeto na boca da pessoa em crise convulsiva e nem tente contê-la. Isso aqui eu já falei, né? Se tiver em convulsão, se colocar o dedo, vai perder o dedo. E também não tente conter, né? Porque a gente vê uma pessoa, né? Não sei se vocês já presenciaram, né? Mas geralmente a gente dá vontade de segurar.
E a pessoa fica se batendo, dá logo vontade de tu abraçar a pessoa, né? Mas não pode conter, tem que esperar mesmo, né? Você vai ali só lateraliza a pessoa, coloca um travesseiro, alguma coisa ali para proteger a coluna cervical, né? Como está aqui na foto. Afrouxar as roupas. A VE eu acho que foi a nossa penúltima aula, né? Antes de queimadura. Ocorre quando o sangue para de chegar em uma parte do cérebro. Pode ser hemorrágica e o AVE é isquêmico. Está aqui o I e o H. Geralmente é muito repentino. Sinais de AVC ou AVE: dormência, fraqueza súbita na face, braço, perna, em um lado do corpo, confusão mental súbita, dificuldade para compreender e falar, dificuldade para engolir, enxergar, caminhar, tonturas, perda do equilíbrio e coordenação motora, dor de cabeça súbita e intensa, de causa desconhecida. Como agir? Certifique-se que o local é seguro, ligue para a emergência. Se a vítima parar de responder, inicie o RCP. Então aqui é primeiro socorro, viu, pessoal? Se a vítima estiver no hospital, né, você tem que chamar imediatamente o médico para iniciar a medicação dele. O choque não elétrico. Então, compreenda o que é choque. Então, perda de sangue, ataque cardíaco grave ou reação alérgica grave. Sinais de choque: fraqueza muscular, sensação de vertigem ou desmaio, pele pálida ou acinzentada, agitação ou confusão e pele fria e úmida. Como agir? Primeiro, certifique-se se o local é seguro, ligue para a emergência, ajude a vítima a deitar-se de costas. Caso não haja ferimento na perna ou dor, levante os membros acima do coração. Pressione o local ferido para estancar qualquer sangramento visível e cubra a vítima para mantê-la aquecida. Emergência por ferimentos, sangramento visível. Permaneça calmo, porque muitas pessoas, né, tem problema aí quando vê muito sangue, né? Então tem que sempre estar ali calmo, porque quanto mais você fica calmo, mais você vai se lembrar do que é para fazer naquele momento. Aplicando pressão, a maioria dos sangramentos poderão ser estancados. E a pressão é de quantos minutos, pessoal? No mínimo. Isso eu já falei nessa disciplina. Você vai passar quanto tempo fazendo compressão? Foi 30, foi, professor? 30 minutos. Eu tô perguntando. Não é até o SAMU chegar, não? Até o SAMU chegar, se ele passar 3 horas e não chegar. E aí? Geralmente o SAMU demora, né? Era para chegar até 10 minutos. Passa 2, 3 horas. Mas chega até 3 horas. É o quê? Teve um senhor que estava aqui na BR aqui na local. Estava deitado no asfalto 2 horas. E o SAMU não tinha chegado ainda. E aí, eu vou fazer compressão por quanto tempo? No mínimo. Eu já falei, eu acho que eu já falei umas 3 vezes isso. Eu falei em clínica médica também. Ninguém lembra? A gente esqueceu, homem, diga aí. Ajuda aí de novo.
são 6 minutos no mínimo. E aí depois de 6 minutos, aí você, né, vai fazer aquele curativo compressivo, né? Aí no curativo, depois que você vê que ainda continua sangrando muito, aí você volta a fazer compressão de novo. Aí você passa mais tempo dessa vez, né? Então é no Porque mínimo... não pode passar tanto tempo, porque Hã? porque não pode passar tanto tempo. Você pode ficar 3, 4 horas fazendo compressão. Mas é muito tempo, né? Então a pergunta foi o mínimo. Porque assim, às vezes você vai fazer uma compressão, o camarada passa 1 minuto ali fazendo compressão, ou menos, né? E solta. Aí não dá tempo para estancar, dependendo do corte também, né? Da artéria que foi seccionada. E aí o mínimo é 6 minutos. Porque dá tempo para o sangue coagular ali e fechar, né? Tampar ali. Aí depois que tu fizer isso, tu faz o curativo compressivo, né? Usa bastante, se tiver saindo muito sangue, usa bastante gás, não, compressa, né? E faz um curativo bem apertado. Com relação a RCP, no ambiente hospitalar, o paciente, quando ele está tendo ali a parada, eu faço logo a RCP antes de comunicar ao médico, eu tenho que comunicar logo para poder fazer. No hospital é mais fácil, porque ali tem muitos profissionais ao redor, né? Ou até mesmo uma pessoa que estiver lá, né? Você manda alguém chamar o médico e já inicia o RCP. Você não deixa o paciente lá e vai chamar o médico, não. Você pede para alguém chamar. O ruim é quando você está fora do hospital, está sozinho. Aí você já inicia, né, até chegar uma pessoa, né? Ou então, se você estiver sozinho, não tiver ninguém de jeito nenhum, você faz no mínimo 30 compressões. Fez 30 compressões, aí liga para emergência. Agora tem que ser bem rápido. Então, como agir? Certifique-se que o local é seguro. Pegue o kit de primeiro socorro. Use equipamento de proteção individual, porque você vai entrar em contato com sangue, né? Aplique pressão sobre a ferida com o curativo limpo. Se não tiver, você estiver na rua, não tiver, né, a compressa, nem gás, nem faixa, né, pode ser uma camisa mesmo. O importante é estancar, né, o sangramento. Aí quando a equipe chegar, eles fazem um curativo limpo. Aplique compressão parte da palma dos seus dedos com a palma da mão. Se não for estancado, coloque um segundo curativo sem retirar o primeiro e pressione com mais força, sem fazer fricção. Cheque os sinais de choque e ligue para a emergência. Pequenos cortes e escoriações. Lave bem a ferida com água e sabão, se possível. Estanque o sangramento aplicando a pressão e coloque o curativo ou bandagem sobre a ferida. É mais simples, né? Pequeno corte. Sangramento nasal. É difícil estimar a quantidade de sangue perdido, pois a vítima frequentemente engole uma parte do sangue. Então, como agir? Certifique-se que o local é seguro. Então, pode perceber que tudo começa, né, com a segurança, né, do socorrista e da pessoa, né, que está precisando do atendimento. Pegue um kit de primeiro socorro, coloque a proteção, pressione ambas as narinas da vítima com gaze ou pano limpo, enquanto ela senta e inclina a cabeça para frente, né? Mantenha as narinas pressionadas lateralmente por alguns minutos, até parar o sangramento. Se o sangramento continuar, pressione com mais força. Se não conseguir controlar o sangramento em 15 minutos, ligue para 192.
Se o sangramento for muito profuso, avise imediatamente a emergência. Tu viu ali que o paciente está saindo muito, está perdendo muito sangue muito rápido, né? Aí prioridade é essa vítima no hospital. Importante, não peça para a vítima inclinar a cabeça para trás, como muita gente faz, né? Eu mesmo, quando eu tinha sangramento nasal, era a primeira coisa que eu fazia. Não use bolsa de gelo no nariz ou na região frontal. Não pressione o dorso do nariz entre os olhos. Sangramento bucal. Como agir? Certifique-se que o local é seguro. Pegue um kit de primeiro socorro, coloque a proteção. Então, tudo que tiver sangue, você vai entrar, né, em contato com sangue, fluido, né, secreção, sempre coloca a proteção. Se o sangramento for na língua, lábio ou bochecha, ou em local que você possa alcançar facilmente, pressione a área de sangramento com gás estéril ou um pedaço de pano limpo. Se o sangramento for profuso e não tiver como alcançá-lo, deite a vítima para que fique de lado. Procure detectar a presença de sinais de choque. Observe a respiração e fique atento para iniciar passos de RCP, caso necessário. Telefone para emergência quando você não estancar o sangramento por 15 minutos. Ferimentos dentários. Pode ocorrer risco de obstrução de vias aéreas. Ocorre principalmente em decorrência de traumas faciais diretos. Como agir? Certificar que o local está seguro. Pegue um kit de primeiro socorro e coloque a proteção. Verifique a boca da vítima para detectar dentes perdidos, abalados ou fragmentos dentários. Se algum dente estiver abalado, peça que a vítima morda uma gaze limpa para manter o dente no lugar e acione um dentista, né? Ou então mesmo um hospital, né? Se algum dente estiver quebrado, limpe a região ferida com gaze e ligue para um dentista. Tem alguns hospitais que tem dentista de plantão, mas aí a gente só consegue isso lá em Recife, né? Eu não sei se no Cabo tem, eu não sei se na UPA deve ter. Se houver perda dentária, enxague o dente extraído imediatamente com água limpa e coloque em uma xícara com leite e procure um dentista. Comprima com gaze até estancar qualquer sangramento presente no alvéolo do dente avulsionado. Após o trauma, o dente muda de cor. Encaminhe a vítima ao dentista. E fica preto, roxo, vermelho, qualquer outra cor, né? Importante, não segure o dente pela raiz e nem tente implantar o dente. É só o dentista que pode fazer algum procedimento. Ferimentos oculares. Pode acontecer com golpe direto, substância química, objetos pequenos. Sinais e sintomas: dor, dificuldade súbita para enxergar, hematoma, sangramento, inchaço, vermelhidão. É bem fácil de identificar. Como agir? Certifique que o local é seguro. Pegue um kit de primeiro socorro, coloque a proteção. Em caso de perfuração, cubra um curativo seco e limpo. Se o olho não estiver perfurado e uma substância química ou agente irritante pequeno, cílio, grão de areia, cair no olho, enxague com água corrente em uma torneira para tentar eliminar o agente irritante. Se o objeto não sair e a vítima se queixar de dor muito intensa, ligue para 192. Importante: se um objeto permanece parcialmente cravado no olho, não tente removê-lo,
A remoção pode causar danos adicionais. Então, da mesma forma que se o paciente tiver, né, com a faca, né, algum material, não retira, né, deixa para que quando o paciente chegue no hospital, né, o médico ele faz esse procedimento. Amputação. Vocês vocês falam aí, porque às vezes cai aí, eu nem sei, viu? Aí a gente avisa. Mas se cair aqui, como é que vai avisar? Aí já era. Já era, né? Amputação. É porque hoje é segunda, Kécio. Ninguém tá todo mundo dormindo já aí. Eu tô assistindo. Quando eu sei, eu respondo. Quando eu não sei, eu fico só esperando pra eu falar. Amputação é a perda de um membro ou qualquer parte do corpo. Como agir? Certifique-se que o local é seguro, pegue um kit e coloque proteção. Estanque o sangramento da região ferida aplicando pressão firme por um tempo prolongado. Dependendo do membro, né, e da quantidade de sangue que você está perdendo, que o paciente está perdendo. Tem alguns socorristas que ainda usam o torniquete. Que já saiu do protocolo, já entrou, ele sai e entra, né, toda vez que atualiza. Mas aí teve uma amputação, né, o torniquete ele não vai prejudicar não, porque não tem mais o membro. Então a pressão, se você vê que só a pressão não está funcionando, faz um torniquete. Procure sinais de choque e, se houver necessidade, inicie a RCP. Se você achar que a parte amputada, lave bem o membro, coloque em um saco plástico e este dentro de outro saco com água fria ou gelo e leve com o paciente, né, se você for, né? Fique com a vítima até que o socorrista chegue. Sangramento oculto. Quando suspeitar ferimento decorrente de acidente automobilístico, então sempre você vai suspeitar, né? Foi um acidente de moto, de carro, de alguma coisa aí, né? A gente tem que suspeitar sempre de uma hemorragia interna. Queda de certa altura, trauma no abdômen ou no tórax, ele recebeu uma pancada ali no abdômen, está sentindo dor. Ferimento por práticas de esportes, dor no tórax ou abdômen após um trauma, respiração curta após o trauma, presença de sangue expectorado ou vomitando após o trauma, ferimento por faca ou arma de fogo. Como agir? Certifique que o local é seguro, pegue um kit, ligue para a emergência, faça a vítima se deitar e manter-se calma. Procure detectar sinais de choque e, se a vítima não tornar-se não responsiva, inicie o RCP. Tá terminando. Ferimentos na cabeça, pescoço ou coluna vertebral. Quando suspeitar queda de certa altura, pancada na cabeça, a ferida durante o mergulho, eletrocutação, acidentes automobilísticos, queda de bicicleta e motocicleta, ou acidente de carro também, né? Automobilístico. Sinais de ferimento na cabeça: não responsividade, gemência, vômito, sonolência, confusão, dor de cabeça, problemas visuais,
Problemas de deambulação e a convulsão. O que pode causar ferimento na cabeça, pescoço ou coluna vertebral? Forte golpe na cabeça ou tórax, acidente automobilístico, queda de certa altura, queixa de dor no pescoço ou nas costas, formigamento nas extremidades ou fraqueza, ou até mesmo a falta de movimento, ferimento durante um mergulho. Como agir? Eu me lembrei agora de um colega meu que ele foi para um banho lá em Massauaçu. E aí ele foi dar um peixinho, né, que a turma chama. Foi dar um peixinho e bateu com a cabeça no fundo da piscina. Aí ele teve uma parte, né, teve sequela, que fraturou a coluna. E ele ficou com a parte dos movimentos, né? Ele só anda com a ajuda de muleta. E aí foi um ferimento na cabeça que atingiu a coluna, né? Aí como agir? Certifique o local seguro, pega um kit, ligue para a emergência, imobilize a cabeça e o pescoço. A gente vai aprender lá no laboratório como é que faz essa imobilização. Somente vire ou mova a vítima se ela estiver em perigo, se precisar avaliar a respiração ou a via aérea da vítima e se a vítima estiver vomitando, para evitar broncoaspiração. Caso não esteja responsiva, inicie o RCP. Se for necessário virar a vítima, certifique-se de girá-la enquanto apoia a cabeça e o pescoço em uma linha reta. E se a vítima estiver responsiva, mas estiver vomitando, vire-a de lado. Pronto, vamos parar por aqui. Ferimento na cabeça e na coluna vertebral. Amanhã a gente continua. Eu acho que a gente já deu muito assunto, né? Verdade. Mas aí tá perto de terminar. Se amanhã a gente termina, aí vê animais peçonhentos. E aí na quarta, SAMU, e se a gente terminar na quinta, uma revisãozinha. Ok?